Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui é a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e na aula de hoje a gente veio para um lugar todo especial, hein? Vamos curtir um pouco a natureza, aproveitar e falar um pouco mais a respeito dos grandes reinos de Israel. Isso aí. Bem, hoje nós vamos estar estudando, gente, sobre o reino de Gana, o Império de Mali e também sobre o Império Songhai. Tá? Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, viajem no tempo comigo e se vocês estão gostando já do assunto, deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para que você não perca mais nada do que a gente faz por aqui, tá certo? Então vem comigo! Então, pessoal, como nós vamos falar sobre o continente africano, resolvi vir aqui para o meio da natureza, tá? E quando a gente fala de África, a gente sempre fala também, né, do espaço geográfico. Não tem como a gente não falar dessa natureza também, né, da natureza geográfica. E a África, gente, o continente africano, ele é muito grande. Então nós temos duas regiões aí importantes, uma região ao norte, que é chamada aí, né, de região mais desértica por conta do deserto do Saara, e a região, né, centro-sul, que é chamada de Sahel, né? É aonde se faz aí principalmente as atividades de comércio, que a gente vai estar tanto falando a respeito disso hoje, tá? Então nós vamos hoje estudar sobre os grandes reinos que se desenvolveram nessa região, né? E nós vamos começar falando aí um pouco a respeito disso, porque muitas vezes vocês pensam aí que o continente africano, ele só existiu a partir, né, das incursões, das viagens, do domínio dos portugueses naquela região. E é um grande equívoco pensar dessa forma. Por quê? Porque nós temos no continente africano muitas histórias pré-históricas, né, desde as antigas civilizações egípcias até esses reinos de que nós vamos estar falando hoje, tá? Então, no continente africano, antes da chegada dos portugueses por lá no século XV, nós já tínhamos aí a existência de grandes reinos, de grandes impérios, e isso que nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desses impérios hoje. Eles já se organizavam politicamente, já se organizavam economicamente e, né, tinham um comércio muito forte, tá? Então, na parte ocidental do continente africano, aonde hoje se localiza o Níger, o Senegal, o Mali, a Mauritânia e Gana, nós tínhamos aí o desenvolvimento de três grandes impérios: o Império Gana, o Império Songhai e o Império de Mali, tá? Então nós vamos começar falando um pouco a respeito, né, do reino de Gana, tá? E vocês vão compreender como é que eles estabeleciam esse comércio e como é que eles ajudavam aí, né, nesse desenvolvimento econômico do continente africano, tá certo? Então, pessoal, no reino de Gana, esse que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha aonde fica, né, foi que começou o desenvolvimento aí dos primeiros grandes reinos da África Ocidental, tá? É bem interessante porque o reino de Gana, ele se desenvolve desde o século III até o século XIII. Então são 1000 anos de história, 1000 anos de desenvolvimento desses povos nessa região. E a maior riqueza, né, que existia naquela época no reino de Gana era o ouro. Com o ouro, gente, eles pagavam os impostos, eles faziam aí a troca, né, de ouro por sal. Isso mesmo, o sal que hoje para a gente é tão baratinho e é tão desvalorizado, naquela época era caríssimo. E ainda utilizavam aí de ouro para fazer também as trocas aí por cobre, por tecidos, por joias, né, por alguns alimentos que eles não tinham naquela região, como é o caso, por exemplo, da tâmara, dos figos, que vinham mais da região norte do continente africano. Eles, então, né, acabavam fazendo essa troca pelo ouro, que era para eles muito rico, tinha em abundância, tá? Então, essa região, né, que nós estamos falando aí, ela vai ser importantíssima. O grande reino de Gana se desenvolve nesse período e tem aí um reconhecimento também de outros povos por conta da riqueza que tinha nessa região aí de Gana.
Então, pessoal, vocês pensam que o reino de Gana só fazia comércio? Não. O reino de Gana, os povos também eram acostumados a trabalhar na agricultura e na criação dos animais. Eles tinham até práticas de curtume. Você sabe o que é o curtume? No curtume, gente, eles pegam a pele dos animais, esticam, colocam num líquido, né, preparam, fazem um mergulho durante alguns dias, depois coloca para secar. E aí eles vão esticando e fazendo com que o couro fique mais fininho, mais mole, mais macio, da forma como vai servir melhor para cada uma das atividades, tá? Bom, mas ali no reino de Gana, eles também desenvolviam outras atividades, como era o caso da serralheria, né? O controle de transportes, então eles ficavam de olho nos rios mais importantes, né? Controlando o que vinha, o que não vinha pelo rio Níger, pelo rio Gâmbia, pelo rio Senegal, além das atividades de compra e venda de mercadorias na Praça Mercantil de Sahel, né? Bom, mas, gente, essa região aí de Gana, a partir do século IX, passou por algumas transformações, principalmente com a chegada da religião islâmica, isso mesmo. A gente vai falar um pouco mais a respeito dessa religião islâmica, dessa, né, vida diferente que os muçulmanos, né, passaram também a ensinar aos povos que viviam em Gana, tá? Mas aí, nesse período do século IX, né, os governantes dessa região do reino de Gana permitiram que os mercadores, que os intelectuais, que os líderes religiosos islâmicos se estabelecessem ali e formassem até mesmo uma vila. Isso mesmo. Eles formaram uma vila muçulmana e passaram então a ser denominados de marabutos, tá? Bom, a partir daí, então, o contato com a religião islâmica foi se tornando cada vez mais, né, próximo e os povos foram, então, né, engajando-se também na religião islâmica. Bom, muitos dos funcionários, muitos dos homens letrados, dos artistas, dos intelectuais daquela época se converteram à religião islâmica, tá? Porém, né, as camadas populares, as pessoas mais pobres, essas aí, né, permaneceram aí com as suas tradicionais festas e culturas, religiões, né, que o reino de Gana já desenvolvia. Principalmente aí a figura do rei, né, que continuava sendo chamado de Gana, que era, né, como eles se referiam ao rei guerreiro, né? Então, ele também continuou com as crenças tradicionais. Mas a partir do século IX, né, que esses governantes abriram as portas aí, né, do reino de Gana para a entrada, né, dessa religião nova, né, que era a religião islâmica, acabou favorecendo também, né, que outros povos fossem tendo interesses, né, pelas terras da região de Gana. E foi aí, gente, que várias batalhas e várias disputas começaram a acontecer naquela região e povos que vinham aí de outros lugares, os chamados berberes islamizados, vinham então do deserto e acabaram enfraquecendo aí o reino de Gana, tá? Bom, assim o reino de Gana foi enfraquecendo e surgindo grupos, né, pequenas tribos aí, que acabaram sendo dominadas, sendo conquistadas por um outro reino, o reino de Mali, que vai dominar essa região aí por volta do século XIII, tá certo? Bem, do reino de Mali a gente vai falar, né, um pouco aí a respeito de como é que se deu esse surgimento então desses povos nessa região. O reino de Mali, ele começa então a se formar a partir do século XIII e se mantém aí em atividade até o século XVI, né? Eram habitados aí no reino de Mali por vários grupos étnicos, né, denominados mandingas, e a conversão desses povos ela foi um pouco diferente do que aconteceu no reino de Gana, tá? Por quê? Porque lá no Império de Mali foram os próprios governantes quem começaram a adotar a crença islâmica, tá? Então, eles acabaram influenciando o restante do povo a também aderir a essa religião. Então, a partir, né, dessa adoção aí da nova religião, também foi, né, se estabelecendo novos acordos, novos interesses aí, né, comerciais, né, porque os governantes tinham
realmente interesse em aumentar a compra e venda de mercadorias com os povos das religiões muçulmanas, tá? Então, Mali se tornou um grande império na região do Sahel e expandiu ainda mais a sua cultura, né, em outros lugares. A cultura islâmica passou também a ser oficialmente divulgada nas escolas. Então, as escolas que, né, já existiam, como era o caso, por exemplo, das que a gente falou da cidade de Timbuktu, né? Então, nas escolas de Timbuktu, tornou-se então um dos maiores centros culturais da África e do mundo árabe. As escolas, as bibliotecas, né, as pessoas que viviam naquela cidade passaram ainda mais a reforçar a questão da religiosidade. Além do mais, ainda temos naquela região ali, gente, a universidade que a gente tem aí também, uma das universidades mais importantes do continente africano, a Universidade de Sankoré. Atraía intelectuais e artistas do mundo inteiro, né, e do continente africano especialmente, né, e foi se tornando cada vez mais conhecida. Uma outra cidade importante, né, que ganhou um reforço aí no Império de Mali foi a cidade de Djenné, tá? É uma cidade muçulmana, importante também para o Império Mali, né? Tinha um próspero período de desenvolvimento aí da área comercial. A cidade então abrigou muitas mesquitas, né? As chamadas madrasas, né? Que eram as instituições de ensino, as escolas voltadas para o ensino religioso. E também a presença e o desenvolvimento da construção de mesquitas, como a que nós vimos no início da aula aí, né? E eu vou colocar aqui para vocês do ladinho de novo, a grande mesquita de Djenné, declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Essa é uma região, gente, muito castigada, né, pelas bombas, muito castigada aí, né, pelas divergências, mas com muitas riquezas culturais e que a gente vai estar vendo um pouquinho mais a respeito disso nas nossas aulas de cultura afro. E então, gente, vou falar um pouco para vocês agora do outro império, o nosso terceiro império de hoje, hein? Vamos falar sobre o Império de Songhai. Isso aí. Bom, mas mesmo com um nome assim meio parecido com um nome japonês, não é? Songhai não era nada japonês, não. Era de um dos impérios formados no continente africano, tá? O terceiro grande império que nós vamos falar sobre ele hoje, ele foi também a última grande civilização da África subsaariana. Isso mesmo, né? Então, de toda a parte da África que nós temos aí abaixo do deserto do Saara, essa foi, né, uma das civilizações, um dos grandes impérios que ainda estava em pleno desenvolvimento quando os portugueses começaram a dominar aquela região a partir do século XVI, tá? Bem, nessa região, gente, o início da nossa história, né, da nossa análise sobre o Império de Songhai, vai abranger aí o governo de um grande imperador, né, o imperador chamado Sunni Ali-Bey, né? Ele foi da dinastia Songhai, que governou de 1464 até 1492. Olha aí o que eu falei para vocês, ó, 1492, né, por exemplo, até a data de 1500, quando os portugueses chegam aqui ao Brasil, então só tem uma diferença de 8 anos. Então esse território foi sim, né, um território muito próspero, muito desenvolvido até a chegada dos portugueses nessa região, tá? Essa região do Império Songhai se estendia, né, por toda a região do rio Níger. Então, como eu já falei para vocês, todos os povos africanos e até mesmo no desenvolvimento da história, a gente vê sempre as grandes civilizações se desenvolvendo e se organizando próximo aos rios. Então, o Império de Songhai não é diferente, tá? Desenvolveu, então, uma economia forte, né? Também teve aí uma administração interna, né, bem organizada, e eles estavam aí, né, nesse desenvolvimento. E até quando morre, então, né, esse governador, o Sunni Ali-Bey, ele então passa a deixar, né, o território, o Império de Songhai, sob a administração agora de uma nova dinastia, uma dinastia muçulmana, e transforma então essa forma de governo, né, do Império Songhai em um Estado Islâmico, tá? Então, o que é isso?
o Estado Islâmico que, né, ia seguir então agora as tradições, as orientações de acordo às leis do Alcorão, tá? O Alcorão, gente, é o livro sagrado, né, da civilização de cultura islâmica, né? Então, todos os povos que adotam a religião islâmica, eles seguem os ensinamentos do Alcorão. Funciona como a Bíblia para nós, tá? Para nós que somos cristãos. Então, o poder foi centralizado na figura, então, né, do dirigente. Então, o dirigente passou a ser reconhecido como Askia, tá? E deu continuidade ao desenvolvimento daquela região, né? Trazendo aí mais benefícios para as cidades que já eram desenvolvidas. Então, a cidade de Timbuktu, como a gente já falou, e a cidade de Degené, né, ganharam ainda mais reconhecimento em todo o mundo, tá? E assim também se desenvolveu a cidade de Gao, tá? Essa região de Timbuktu, de Degené, de Gao, acabaram então se tornando cidades importantes para o desenvolvimento de centros comerciais e também da cultura islâmica. Então a religiosidade começou a estar sempre atrelada aos afazeres e às atividades comerciais. E então, pessoal, né, com essa civilização Songhai aí se desenvolvendo tão bem, como teria sido então o seu desfecho? Como é que teria acabado essa civilização? Então, a civilização Songhai, gente, ela foi, né, se organizando até o século XVI. A partir do século XVI, nós tivemos a invasão, né, da cidade de Timbuktu pelos marroquinos. Isso já foi um grande problema. Porém, outro problema era interno, né, desse povo, né, do povo Songhai, porque o império começou a ser disputado pelos governantes, os imperadores e a nobreza, eles estavam aí lutando pelo poder. Além do mais, né, os povos inimigos descobriram aí uma forma de enfraquecer essa civilização, que foi com a destruição das bibliotecas, das escolas, das mesquitas. Então eles foram derrubando, foram deteriorando aí esses monumentos para tentar ocupar aquele espaço territorial. Uma outra coisa que nós temos aí também que começa a enfraquecer é as cidades, né? Então, com essa desorganização política, né, acaba fazendo com que as pessoas também vão saindo das cidades, vão desistindo daquela economia urbana que já estava arruinada e começa então a retornar ao campo e a desenvolver as atividades de agricultura e de pastoreio, tá? Então, isso fez com que, né, o Império Songhai, que era tão importante, já era tão desenvolvido, fosse enfraquecendo. Nesse mesmo período, os portugueses já estavam chegando na costa do Senegal, já estavam chegando na Costa do Ouro e passaram então a se estabelecer nessa região, dominando então o Império Songhai. E aí ele resistiu, né, até esse período, por volta do século XV ao século XVI, nós temos essa região aí passando a ser dominada, né, pelos portugueses que começaram a se estabelecer ali, né, e começaram todo aquele processo, né, de escravização, né, dos povos africanos, né, que acabou levando aí, né, parte aí dos nossos irmãos africanos a serem, né, levados, traficados, enganados, né, e afastados muitas vezes das suas famílias, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha no vídeo, tá? E não esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque assim você vai estar sempre, né, recebendo aí as notificações do YouTube para poder acompanhar mais do nosso trabalho, tá certo? Um beijinho grande para vocês e acho que agora eu vou ficar por aqui, gente. Aproveitar essa natureza maravilhosa que Deus nos deu para que a gente possa aí, né, observar mais, aprender mais com a natureza, com as plantas e com a história. Um beijinho para vocês, hein, galera? Tchau!